A escada da mônada. Este texto constitui o ensaio A Escada da Mônada de Henri T. Lawrence. Ele é a segunda seção do livro O Caminho do Homem. Noções básicas sobre involução e evolução. O cosmos é composto de átomos primordiais, que Pitágoras chamou de mônadas. Eles podem ser divididos em mônadas involucionárias e evolutivas. Mônadas involutivas estão envolvidas, compostas, para formar cada vez mais átomos compostos de 49 tipos diferentes ao todo. São esses 49 tipos atômicos que compõem o conteúdo material do cosmos, do mundo cósmico mais alto, mundo 1, ao mundo planetário mais baixo, mundo 49. A condição da evolução individual é que uma mônada involutiva, envolvida em um átomo, comece a ser autoativa. Assim, a mônada se torna uma mônada evolucionária. Ele ainda está envolvido em um átomo composto, mas constitui a única mônada evolutiva neste composto de mônadas involutivas. Existem ao todo 49 tipos diferentes e cada vez mais elevados de mônadas evolucionárias. A que espécie pertence à mônada evolutiva depende de qual mundo atômico ela alcançou no processo evolutivo do reino mineral ao reino cósmico mais elevado. Quanto mais elevado a mônada evolucionária atingiu o mundo, menos átomos involutivos entram em seu invólucro atômico individual. Quando a mônada evolucionária alcançou o mundo mais elevado do reino cósmico mais elevado, mundo 1, ela se liberou da involução na matéria. Assim, tornou-se mais uma vez um átomo primordial livre, o que era antes do envolvimento nas 49 espécies atômicas cósmicas. A diferença decisiva é que a mônada antes da involução não tinha consciência, e antes da evolução lhe faltava a faculdade de atividade auto-iniciada, mas após a conclusão da evolução ela adquiriu onisciência e onipotência cósmicas. Isto é involução e evolução em seu resumo mais simples. Todo sistema, na verdade, se prova incrivelmente simples quando você começa com os fatos básicos. Deve-se acrescentar que as mônadas evolutivas podem ser divididas de acordo com os reinos que atingiram mônadas minerais, mônadas vegetais, mônadas animais, mônadas humanas, e de acordo com a consciência atômica, ou consciência mundial, que adquiriram, mônada causal, mônada essencial, mônadas 46, mônada superessencial, mônadas 45, etc. Mônadas evolucionárias que adquiriram autoconsciência também podem ser chamadas de selves, selves causais, selves essenciais, etc. O termo mônada enfatiza o aspecto da matéria, self, o aspecto da consciência. Diferentes maneiras de descrever a evolução. A antiga descrição esotérica da existência tratava principalmente da descida do espírito à matéria, da involução, criação, da origem dos mundos, das tríades, etc., das energias dos mundos superiores e todo tipo de ajuda recebida de lá, o que possibilita a evolução. Mais importante para o homem, porém, é o conhecimento da evolução, a ascensão das mônadas do mundo inferior e do reino mineral, sua aquisição gradual de autoatividade, consciência e envoltórios de tipos cada vez mais elevados. A intenção de Lawrence com sua apresentação é mostrar o caminho do desenvolvimento do self desde o reino mineral até o reino cósmico mais elevado. Ao fazê-lo, partiu de um cosmos já aperfeiçoado, de um sistema solar já totalmente construído, de uma cadeia de tríades já formada. Como tudo isso aconteceu é outra questão e exigiria outro modo de apresentação. A intenção, portanto, é esclarecer, da maneira mais simples possível, o real sentido da vida, o desenvolvimento da consciência das mônadas e o processo esquemático disso. As descrições técnicas mais antigas tornaram desnecessariamente difícil para os não iniciados entender esse processo e os impediram de entender e aceitar os esotéricos. O risco da apresentação de Lawrence é que o conhecimento da realidade possa ser concebido como tão simples. Em seguida, deve-se salientar que apenas um segundo self aperfeiçoado, o adepto, é capaz de compreender plenamente a realidade no sistema solar. Mesmo para esse self, o cosmos continua sendo uma visão, assim como o sistema solar continua sendo uma visão para o homem. Em suas descrições da existência, Bezan e Leadbeater partiram da antiga apresentação das ordens esotéricas orientais. O que esses escritores não levaram em conta, no entanto, foi que o método de ensino era completamente diferente.
O neófito foi feito para seguir todos os processos como se lhe fosse mostrado um filme, e assim ele poderia vivenciá-los de uma maneira bem diferente do que é possível apenas lendo um livro. As noções muito vagas da maioria dos teosofistas são prova suficiente da dificuldade do assunto e da falta de jeito dos métodos mais recentes de apresentação. O conhecimento da realidade deve ser dominado passo a passo, assim como uma escola com muitas aulas é passada. Todo o processo é muito mais difícil do que até mesmo um selfie causal pode perceber. A prova disso são os extensos relatos de Descartes em 18 volumes. No entanto, são como uma gota no oceano. O conhecimento do aspecto matéria. Muito do que é dito a seguir sobre as tríades se refere ao aspecto matéria, o lado técnico do desenvolvimento da consciência do self. O objetivo é esclarecer o que se passa no subconsciente, a serviço daqueles que sentem a necessidade de compreender plenamente o próprio processo. Uma vez que eles tenham entendido o processo, o insight obtido cumpriu seu propósito e então o aspecto da matéria não deve mais ocupar sua atenção. Pois a consciência é o mais importante, e a atenção deve ser inteiramente dedicada ao processo da consciência. O processo material é automático e é perturbado se a atenção é dirigida a ele, fato que não pode ser enfatizado com muita força. O indivíduo deve aprender a viver inteiramente no aspecto consciência e desconsiderar o aspecto matéria em tudo relacionado com a ativação da consciência. No entanto, o conhecimento do processo material é valioso, pois liberta daquela mistificação típica do estágio da mística, a ativação da consciência emocional superior, que era característica também da aspiração mística medieval e que ainda é desenfreada nas seitas místicas modernas. A realidade existe e é dada. Nesse aspecto não há mistérios. O desenvolvimento da consciência é o resultado da ativação da consciência auto-iniciada. O conhecimento dos três aspectos da existência permite que o senso comum reivindique seu direito e libera do contrário as inevitáveis e desesperadas especulações da imaginação ignorante, que geralmente resultam em sofrimento desnecessário. Tudo que pertence ao divino é simples, direto e natural no mais alto grau. Desconfie de tudo que é místico, que ou desencaminha ou está acima do seu próprio nível de compreensão e capacidade possível e deve ser deixado para o futuro. Não há atalhos, mas muitas vezes caminhos longos, na questão do desenvolvimento da consciência. Tudo é processo metódico, sistemático, inevitável, tudo no seu devido tempo. Acrescente a isso o paradoxo esotérico. Percorrer o caminho significa uma série interminável de descobertas diárias pela experiência do conteúdo em expansão da consciência. A cadeia atômica da mônada. Ao entrar no reino mineral, a mônada evolutiva está envolvida em 43 átomos. Como um A, 43 átomos contém todos os 42 tipos atômicos superiores. A mônada tem assim acesso a uma cadeia ininterrupta de tipos atômicos 2 a 43. A própria mônada é do tipo atômico 1. Esta cadeia atômica é a conexão de energia inquebrável da mônada e a conexão de consciência com todos os mundos do cosmos. A evolução implica que a mônada se move ao longo de sua cadeia atômica e, ao fazê-lo, passa por mundos cada vez mais elevados, reinos naturais cada vez mais elevados. Durante toda a sua permanência no sistema solar, a mônada permanece envolvida em seus 43 átomos. Quando a mônada, em algum momento no futuro, abandonou suas 3 tríades e passou do sistema solar, 43 a 49, para o reino cósmico mais baixo, 36 a 42, continuará sua evolução nas espécies atômicas cada vez mais altas de seus 43 átomos, até que, no mundo cósmico mais elevado, se liberta de seu envolvimento na matéria e se destaca como o ser atômico primordial que sempre foi. Este é o esquema básico da evolução da mônada. É por sua própria atividade que a mônada evolui para tipos atômicos cada vez mais elevados, com participação cada vez maior na consciência cósmica total. Este é o problema básico da existência. De que maneira isso deve ser resolvido é a principal tarefa do coletivo cósmico construindo um novo cosmos. Esses processos não são tão simples quanto parecem, mas requerem um procedimento. Nos 7 mundos atômicos inferiores, 43 a 49, a densidade atômica é tão grande que a mônada deve, para seu desenvolvimento de consciência, fazer uso de tríades e as tríades, por sua vez, devem usar envoltórios materiais. A tarefa imediata da mônada é autoativar a consciência nessas tríades e envoltórios, e usando as energias que fluem, aprender a dominar essas ferramentas, uma tarefa que requer qualidades e habilidades autoadquiridas. A cadeia das tríades. A cadeia das tríades é o caminho da mônada evolutiva através do sistema solar, o caminho do desenvolvimento da consciência do self com a entrada na unidade, para a realização de sua divindade potencial graças à sua participação imperdível na consciência total cósmica.
A cadeia de tríades, ainda mais apropriadamente chamada de escada da mônada, é composta de 3 tríades ligadas entre si. Estes podem ser comparados a uma escada a ser escalada pela mônada. As 3 tríades com 3 unidades cada formam os 9 degraus dessa escada. As tríades são os invólucros mais íntimos da mônada. A tríade é assim chamada porque consiste em 3 unidades materiais, 2 átomos e uma molécula. A primeira ou mais baixa tríade consistem: um átomo físico, 49,1, um átomo emocional, 48,1, uma molécula mental, 47,4. 2. A segunda tríade consiste em um átomo mental, 47,1, um átomo essencial, 46,1, uma molécula superessencial, 45,4. 3. A terceira ou mais alta tríade consiste em um átomo superessencial, 45,1, um átomo submanifesto, 44,1, uma molécula manifesta, 43,4. O reino mineral, o primeiro, o reino vegetal, o segundo, o reino animal, o terceiro, e o reino humano, o quarto, são os reinos naturais da primeira tríade. O reino essencial, o quinto, é o reino natural da segunda tríade. O reino manifesto, o sexto, é o reino natural da terceira tríade. Esses 6 reinos naturais se desenvolvem dentro do sistema solar. Os mundos atômicos da primeira tríade são 47 a 49, os da segunda tríade, 45 e 46, os da terceira tríade, 43 e 44. Os mundos 43 a 49 pertencem ao sistema solar. No reino mineral e no reino vegetal, a mônada está centrada, fechada, no átomo físico, 49,1, no reino animal, no átomo emocional, 48,1. No reino humano, a mônada deve, de acordo com o plano para o desenvolvimento normal da consciência, estar centrada na molécula mental, 47,4, da tríade. Por causa do atraso neste nosso planeta, isso raramente é o caso até o estágio da humanidade. No reino mineral, a mônada pertence a um grupo alma mineral. No reino vegetal, a uma alma-grupo vegetal. No reino animal, a uma alma-grupo animal. Na transmigração para o reino humano, a tríade encerrada em um envoltório causal, isolada neste envoltório sem comunidade de consciência com outros seres. A tríade produz vibrações nos diferentes tipos moleculares dos invólucros. Ele transmite energias entre os diferentes envoltórios da encarnação e do envoltório causal. Entre os centros dos diferentes invólucros existem elos de conexão através dos quais as energias das tríades superiores para as inferiores fluem através dos invólucros. Os 2 elos de conexão mais importantes são o fio da vida, o fio de energia, Sutratma, através dos centros cardíacos dos invólucros, e o fio da razão, o fio da mônada, Antakarana, através dos centros coronários dos invólucros. A tríade é o instrumento do Self para produzir e controlar os invólucros. Os invólucros agregados do homem são em número de 4, 3 invólucros de encarnação e um invólucro causal permanente. O invólucro etérico é moldado pelas vibrações do primeiro átomo físico da tríade, o invólucro emocional, pelos do átomo emocional, e o invólucro mental, pelas vibrações da molécula mental da tríade. Quando chega a hora da reencarnação, o Self da tríade desperta e ativa suas 3 unidades. O indivíduo recebe seu invólucro causal do algoides em sua transição do reino animal para o humano. As tríades foram formadas para facilitar o desenvolvimento da consciência das mônadas. A mônada em uma tríade tem 3 tipos diferentes de consciência e energia à sua disposição. As espécies superiores incluem as espécies inferiores e, portanto, as espécies superiores não apenas compreendem, mas também podem controlar as espécies inferiores. A consciência da tríade é uma síntese de 3 tipos diferentes de consciência. Qualquer um dos 3 tipos que domina depende do nível de desenvolvimento da mônada. A primeira tríade permite que o Self, a mônada, seja consciente em 3 mundos diferentes, mundos 47 a 49, simultaneamente. A consciência do primeiro átomo físico da tríade é tridimensional, a do átomo emocional, quadridimensional, e o da molécula mental, de 5 dimensões. Aqui deve-se ter em mente que o mais alto sempre inclui o mais baixo. A consciência de 5 dimensões da molécula mental pode ver tanto com visão tridimensional quanto com visão quadridimensional. Para estudar objetivamente o subconsciente da primeira tríade e acompanhar as experiências da tríade é, via de regra, necessário ter consciência essencial, 46. Em contraste, a memória subjetiva da tríade é acessível à consciência do Self. Essa memória não deve ser confundida com as memórias coletivas dos invólucros, que se dissolvem junto com os invólucros.
A segunda e a terceira tríades têm consciência passiva até que a mônada seja capaz de se centrar nelas. Até então, eles funcionam como transportadores de energia de seus próprios mundos, portanto, como robôs. A segunda tríade ganha maior importância quando o homem atinge o estágio emocional superior, e a terceira tríade, quando o homem se torna um self causal. A mônada centrou-se na segunda tríade. Quando a mônada alcança o reino mais alto do sistema solar, ela pode dispensar suas tríades. No entanto, para funcionar mais facilmente dentro dos 7 mundos do sistema solar, a mônada mantém a primeira e a terceira tríade, enquanto a segunda tríade pode ser eliminada. Quando a mônada deixa o sistema solar para a expansão da consciência cósmica, também as 2 tríades restantes são naturalmente dissolvidas. As 3 tríades são expressões particulares dos 3 aspectos da realidade. A primeira tríade expressa especialmente o aspecto da matéria, a segunda tríade, o aspecto da consciência, e a terceira tríade, o aspecto movimento, energia e vontade. As 3 unidades da tríade são expressões da mesma relação. A unidade mais baixa expressa o aspecto da matéria, a unidade intermediária, o aspecto da consciência, e a unidade mais elevada, o aspecto vontade. Isso prevalece simultaneamente, pois cada unidade tem todos os 3 aspectos, uma analogia recorrente desses 3 aspectos em tudo. A formação da cadeia da tríade. A maneira pela qual as tríades foram formadas foi descrita em detalhes circunstanciais, é verdade. Por causa de seu caráter simbólico, no entanto, esses relatos não satisfizeram as exigências de uma descrição exata. Há ainda muito trabalho a ser feito antes que os processos pertinentes sejam esclarecidos cientificamente. O próprio indivíduo forma sua primeira tríade através da evolução nos 3 reinos naturais inferiores. Ele recebe as outras 2 tríades em sua transição do reino animal para o humano quando recebe um invólucro causal, em cujo processo todas as 3 tríades estão ligadas. Nos vários processos de involução, o self, a mônada, certamente preparou a formação das 2 tríades superiores, mas em sua forma final elas são obras dos selves cósmicos da evolução dévica. Quando o indivíduo passa do reino animal para o humano, traz consigo o átomo físico que a mônada se apropriou no reino mineral, o átomo emocional no qual a mônada foi encapsulada no reino vegetal e a molécula mental que a mônada utilizou no reino animal, e estes 3 formam uma tríade inferior que se soma à segunda e terceira tríades já existentes. Assim, a cadeia da tríade está completa e pronta para a evolução posterior da mônada evolucionária no 4º, 5º e 6º reinos naturais. Quando a cadeia da tríade se conforma à medida que a mônada involutiva transita para a evolução ao passar para o reino mineral, a composição da terceira tríade passa a ser a norma para a segunda e a primeira tríades. Por isso se diz que as 2 tríades inferiores são expressões da terceira tríade. Como não recebemos nenhuma informação detalhada sobre as regras desta composição ou seus efeitos, as especulações dos ocultistas a esse respeito podem ser deixadas assim. As energias transmitidas à segunda e à primeira tríades vêm através da terceira tríade, é verdade, mas essas energias se originam, por sua vez, de mundos cósmicos sem os quais não poderiam existir mundos inferiores ou processos de manifestação nestes. Talvez não esteja excluído que toda a cadeia da tríade com suas 3 tríades tenha existido desde o início, embora pesquisadores esotéricos tenham conseguido observar as 3 unidades da tríade inferior, nos 3 reinos naturais inferiores, como unidades permanentes soltas. Dados definitivos da hierarquia planetária ainda não estão disponíveis. A mônada evolucionária passa 7 éons, um éon igual a 4.320 milhões de anos, em cada um dos 3 reinos inferiores. A idade do nosso planeta, Terra, é de apenas 3 eras e meia de atividade, e nosso planeta foi completamente remodelado no alvorecer de cada era de atividade. A cadeia da tríade torna a evolução possível. De todos os reinos superiores, cósmicos e sistêmicos, emitem correntes de vida, que permitem que mundos inferiores existam e se desenvolvam. A fonte de energia é o reino cósmico mais elevado. E cada um dos outros reinos recebe e reduz as energias cada vez mais diferenciadas dos aspectos da vida para uso no próximo reino inferior. A cadeia da tríade é a conexão da mônada com mundos e reinos superiores. A cadeia da tríade torna possível estabelecer uma conexão de consciência entre o mundo sistêmico solar mais alto, 43, e o mais baixo, 49, e uma conexão de energia entre as 3 tríades, e através deles, os diferentes invólucros das tríades. É através da cadeia da tríade que a mônada recebe as energias que permitem que a mônada exista e se desenvolva.
O Self deve aprender a usar esse suprimento de energia para ativação metódica e sistemática dos vários tipos de consciência que entram em sua superconsciência. Sem este suprimento de energia, as tríades e envoltórios do Self não poderiam ser formados, existir e ser mantidos vivos. No reino humano, o desenvolvimento da consciência do indivíduo depende de sua capacidade de utilizar o aspecto consciência das energias. Nos estágios inferiores, esse processo de ativação ocorre de forma inconsciente e automática. À medida que o homem começa a se esforçar para assimilar a consciência de tipos moleculares superiores, ele desenvolve a capacidade de descobrir gradualmente mais e mais o aspecto da consciência. É a ponte da consciência da cadeia da tríade que compõe a base inconsciente para a aquisição da consciência superior sob a influência das energias recebidas. Mas esta aquisição pressupõe a decisão energética do Self de utilizar as energias. Sem seu próprio trabalho, você não terá desenvolvimento de consciência, exceto sua participação no lento trote da evolução total, milhares de encarnações em vez de dezenas. A consciência superior é sempre adquirida através da cadeia da tríade. Essa corrente sempre serve como um transportador de energias da terceira para a primeira tríade, energias de vida que possibilitam formar e preservar os invólucros da tríade. É tarefa do indivíduo ativar a consciência nos invólucros e em tipos moleculares cada vez mais elevados por meio dessa cadeia. A transição da primeira para a segunda tríade é particularmente difícil. Requer um método que o indivíduo é ensinado como discípulo da hierarquia planetária. Os 3 selves da tríade. Os mundos materiais são enumerados de cima e as tríades, de baixo. Todos os processos de manifestação procedem do mundo superior. Mas a autoativação das mônadas e a aquisição da autoidentidade em todos os mundos começa na tríade inferior do mundo inferior. Essa é a razão pela qual os reinos naturais e as tríades, participando da evolução, são enumerados a partir de baixo. A mônada, que é um átomo primordial, está durante seu desenvolvimento de consciência no 4º reino natural encerrada na primeira tríade, e, no 5º reino natural, na segunda tríade, segunda, e no 6º reino natural, na terceira tríade, terceira. A mônada, o indivíduo, o Self é como um ser humano no 4º reino natural um primeiro Self, no 5º reino natural, um segundo Self, e no 6º reino natural, um terceiro Self. Esta é a maneira mais simples de indicar o status do indivíduo. Então você pode desconsiderar a divisão dos segundos selves em selves 46 e selves 45, ou dos terceiros selves em selves 44 e selves 43, e manter essa diferenciação adicional apenas para casos especiais. Pede-se ao leitor que observe que os termos primeiro self, segundo self e terceiro self fazem referência aos 3 selves da tríade dentro dos mundos do sistema solar 43 a 49, para que ele não confunda esses termos com os termos self 1, self 2, self 3 que se referem aos 3 selves mais elevados no reino cósmico mais elevado, mundos 1 a 7. Não há grande risco de confusão, no entanto, já que os 3 selves cósmicos mais elevados nunca são discutidos. Podes, se quiseres, usar o termo autoconsciência para todos os tipos de consciência que o Self dominou e nos quais pode ser autoconsciente. Assim, pode-se dizer que um primeiro Self perfeito possui autoconsciência física, emocional e mental. Os 3 selves da tríade são chamados de selves, uma vez que a consciência das 3 unidades da tríade permite que a mônada envolvida, o Self, tenha uma consciência sintética. Para o primeiro Self, o aspecto da matéria é o dado diretamente e tão fundamental. Para o segundo Self, o aspecto da consciência é o dado diretamente, e ao terceiro Self, o aspecto energia ou vontade. As energias do primeiro Self são chamadas de energias materiais, as do segundo Self, energias da consciência, e as do terceiro Self, energias da vontade, fluindo através das 3 tríades. Os selves, aspectos dominantes e tipos de matéria. O primeiro Self, aspecto da matéria. O segundo Self, aspecto da consciência. O terceiro Self, aspecto do movimento. As energias da consciência do segundo Self são soberanas nos tipos de matéria 45, 4, 49 e 7.
As energias da vontade do terceiro self são soberanas nos tipos de matéria 43, 3, 49 e 7, e são ao mesmo tempo a síntese de todos os três aspectos. O indivíduo como primeiro self é um self individual, como um segundo e terceiro self, um self coletivo cada vez mais em expansão, um self cada vez maior com cada vez mais selves, é claro tendo uma auto-identidade individual inalcançável. Os três selves podem ser chamados de self individual, o self planetário e o self sistêmico solar. Os mundos do primeiro self, 47, 4, 49 e 7, podem ser chamados de mundos da ignorância da vida, uma vez que nesses mundos é impossível para o self adquirir um conhecimento da realidade e da vida. Os mundos do segundo self, 45, 4, 47, 3, são os mundos de unidade, consciência de comunidade, conhecimento e sabedoria. Um primeiro self não pode adquirir conhecimento dos mundos do segundo e do terceiro self. Segundo selves podem receber conhecimento de mundos superiores por meio de suas conexões com terceiros selves, e terceiros selves podem receber conhecimento superior através de selves cósmicos no governo planetário. O conhecimento exato da constituição do homem, o primeiro eu, só pode ser obtido através dos esotéricos. O homem não pode conhecer a si mesmo sem esse conhecimento. Você pode, se quiser, definir esotérico como aquele conhecimento que é inacessível aos primeiros selves. O objetivo da mônada na primeira tríade é tornar-se um self causal, para a mônada na segunda tríade, tornar-se um adepto, e para a mônada na terceira tríade, tornar-se um self 43. A partir daí, a mônada pode começar a planejar a aquisição da consciência cósmica no mundo cósmico inferior, entrando no mundo 42. A consciência cósmica, portanto, não pode ser adquirida dentro do sistema solar. É tarefa do primeiro self tornar-se um segundo self, ou mais exatamente, a tarefa da mônada na primeira tríade é passar para a segunda tríade. O primeiro self não consegue entrar em contato com o terceiro self. O self causal às vezes consegue isso. Até que o self, a mônada, tenha resolvido os problemas da primeira tríade, o primeiro self, física, emocional e mentalmente durante milhares de encarnações, ele é capaz de adquirir consciência em seu envoltório causal, aquele envoltório que forma a ponte entre a primeira e a segunda tríade. O self acaba se tornando cada vez mais consciente subjetivamente em seu envoltório causal, muito antes de poder ser consciente objetivamente como um self causal. Então também se constrói a ponte entre a primeira molécula mental da tríade e o segundo átomo mental da tríade. Quando o self no envoltório causal conseguiu automatizar as funções em seus envoltórios de encarnação, resultando em uma distribuição conveniente das energias do envoltório etérico, o desenvolvimento do primeiro self está concluído. Quando a mônada passa para a terceira tríade, a segunda tríade pode ser dissolvida, pois todas as suas funções entram automaticamente na terceira tríade. A primeira tríade é preservada se o self pretende trabalhar nos mundos dos 4 reinos naturais, não porque a tríade seja necessária para isso, mas porque isso facilita o trabalho de formação e preservação dos envoltórios inferiores. A assim chamada personalidade é a mônada na primeira tríade, em seus envoltórios de encarnação. Quando os envoltórios da encarnação são dissolvidos, a personalidade é aniquilada. Sem essa definição exata, é impossível apreender claramente o que se entende por personalidade. É a mônada, a tríade e o invólucro da tríade que encerra a tríade, a parte encarnada, menor do invólucro causal, todos os três, que em vários aspectos se beneficiam das experiências dos invólucros da encarnação. O Sutratma e o Antakarana. A cadeia da tríade compõe um todo contínuo. Pelas tríades passam 2 elos de ligação, correntes de energia, fios de átomos unidos pelo magnetismo. O único elo de ligação pode ser chamado de fio da vida. Seu nome em sânscrito é Sutratma. Pertence aos aspectos matéria e movimento, permite formar e preservar as formas de vida. O Sutratma surge da terceira tríade. Ele conecta todas as 3 tríades e todos os invólucros da tríade. Ele passa pelos centros cardíacos dos invólucros, centros esses que também têm uma conexão com todas as 3 tríades. O outro elo de ligação pode ser chamado de fio da razão. Seu nome em sânscrito é Antakarana.
É particularmente adaptada ao aspecto da consciência, permite vitalizar a consciência dos átomos evolutivos na medida em que podem ser ativados. O Antakarana surge da segunda tríade. Ele conecta o cérebro com a segunda tríade através da primeira tríade. Atravessa os centros coronários dos invólucros e ancora-se na glândula pineal. Através desses dois canais, as energias da vida e da consciência descem dos mundos superiores. Para se tornar um self causal, o indivíduo deve, por si mesmo, ter construído seu próprio elo de ligação entre a primeira molécula mental da tríade e o segundo átomo mental da tríade. E para se tornar um segundo self, ele deve continuar construindo a ligação entre essas duas tríades. A conexão entre as três tríades é característica da possibilidade do indivíduo estar conectado com mundos e dimensões ainda mais elevados. O desenvolvimento não é aleatório, mas o indivíduo caminha caminhos preparados também no futuro. Se você desconsiderar o aspecto da matéria e começar pelo aspecto da consciência, então verá que a evolução em todos os mundos da unidade é uma expansão contínua da consciência. A visão indica o caminho e pressupõe o caminhar do caminho. Sem visão não há como. Isso explica o velho ditado esotérico: onde não há visão, as pessoas perecem. O poder de visualização é um poder de imaginação e, portanto, de natureza emocional, uma combinação de desejo e pensamento em que a mentalidade domina. A alma do tolo está com Alá. Muhammad. Isso poderia ser chamado de uma paráfrase simbólica do fato de que na condição de ausência de mente não há conexão de consciência entre o cérebro e a tríade, o invólucro causal, o Antakarana. Em contraste, as energias da vida, o Sutratma, funcionam através do centro cardíaco do invólucro etérico, e isso mantém o organismo vivo. Os três sistemas solares. O desenvolvimento da consciência das mônadas ocorre em três sistemas solares sucessivos. O primeiro sistema solar foi para indivíduos que começaram sua evolução no reino mineral e terminaram sua evolução como primeiros selves nesse tipo de sistema solar. Nesse sistema, a consciência na primeira tríade desenvolveu-se na consciência objetiva final em seus mundos, 47.4 a 49.7. O segundo sistema solar, o nosso, é para indivíduos que querem se desenvolver em segundos selves perfeitos. Nesse sistema, a consciência na segunda tríade se desenvolve em consciência soberana nos mundos 45 a 49. O terceiro sistema solar será para futuros terceiros selves. A consciência nos mundos da terceira tríade se desenvolverá nele. O primeiro sistema pode ser chamado de sistema do aspecto matéria, o segundo sistema, o do aspecto da consciência, e o terceiro sistema pode ser chamado de sistema do movimento ou aspecto da vontade. Aqueles que atingem seu objetivo antes do tempo fixado passam para outros sistemas solares ou entram na carreira cósmica. Aqueles que não conseguem atingir a meta de um sistema solar, entretanto, devem continuar seu desenvolvimento de consciência interrompido no próximo sistema. Para entender a numeração do sistema ilozoico, basta acessar o site ilozoísmo.net e já na primeira página clique no item Universo Ilozoico.